Abramos a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17, leremos do verso 1 ao 8. Gênesis 17, de 1 a 8. Assim, a santa e inerrante palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da tua santíssima palavra. Te louvamos porque temos o privilégio, Pai, de ter acesso a ela na nossa língua. Te louvamos porque o Senhor tem falado conosco por meio dela. E te louvamos pelo teu Santo Espírito. Pedimos, Pai, que o Senhor use o teu Santo Espírito, o teu ministro interno, a fim de que a nossa mente seja iluminada, seja aclarada e possamos entender, ó Pai, esta porção da história que o Senhor fez fosse registrada para a nossa edificação. Aplica, por meio do teu Santo Espírito, esta palavra no nosso coração. O Senhor que nos conhece e sabe exatamente aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Fala ao nosso coração, fortalece o teu povo, Pai. É o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Algumas vezes, precisamos que Deus renove as nossas esperanças. Precisamos. No último capítulo, nós deixamos Abrão, Sarai, Agar e Ismael em uma situação bastante indefinida. Tudo começou lá no capítulo 16, quando Abrão cedeu às pressões de Sarai e aceitou aquela proposta pecaminosa que Sarai fez de entregar a própria escrava para ter relações com Abrão, numa relação de adultério, para que esta escrava trouxesse filhos ao seu colo. Abrão deixou de lado a sua autoridade de cabeça e aceitou esta proposta pecaminosa. Eis que a escrava engravidou e passou a desprezar a sua senhora, Sarai. Novamente, Sarai recebeu toda a autoridade abdicada de Abrão para que ela fizesse com a escrava o que ela quisesse. E ela o fez, e ela oprimiu. Os mesmos termos usados para a opressão do Egito sobre o povo de Deus, nós vimos domingo passado, foram os termos usados para a opressão sobre a qual Sarai usou em cima da escrava. Esta escrava, muito oprimida, saiu de casa, tudo indica, rumo do Egito, a sua terra natal, e depois de alguns dias de viagem, grávida, o anjo do Senhor foi ao encontro dela e a socorreu. E pela primeira vez na história, ela foi chamada pelo nome Agar. Ela recebeu ali a identidade, ela foi chamada pelo nome. O anjo, que era uma teofania, era o próprio Deus em forma de anjo, socorreu Agar, fez a ela promessas belíssimas de que uma multidão seria gerada por ela seria a mãe de muitos descendentes, fez com que ela voltasse para casa,
voltando, nasceu Ismael quando Abrão tinha 86 anos. E é assim que termina o capítulo de número 16. Pois eis que 13 anos se passaram de lá para cá. E não há um registro do que aconteceu nesses 13 anos, mas nós podemos imaginar Ismael crescendo, engatinhando, andando, falando, de um bebê tornando-se um menino, de um menino tornando-se um adolescente, 13 anos de idade. E podemos imaginar, meus irmãos, Abraão agora com 99 anos, já como que aceitando que as promessas de Deus serão realizadas em Ismael, porque afinal Ismael era filho seu, não um filho dele com Sarai, mas um filho dele com Agar. Será que este homem ainda tem esperanças de ter filhos com Sarai? Ou será que ele já se conformou achando que Ismael é o filho da promessa? Nós não temos informações se Abrão está triste, deprimido aqui, como, por exemplo, Ana, mãe de Samuel, ficou extremamente deprimida antes de dar à luz a Samuel. Mas, pelo que Deus vai fazer daqui a pouco, nós temos a impressão de que Abrão estava desanimado, de que Abrão estava conformado, de que Abrão estava sem esperanças. Diz o adágio popular: enquanto há esperança, enquanto há vida, há esperança. Mas eu creio que é precisamente o contrário. Enquanto há esperança, há vida. Enquanto há esperança, há vida. Tire as esperanças de uma pessoa e ela perderá o gosto pela vida. Quando isso acontece conosco, a perda de esperanças relativo a algum problema qualquer, que pode ser um marido que não é crente, uma esposa que não é crente, um filho que saiu da igreja, alguma situação qualquer, tire as esperanças e você tirou quase que a vida da pessoa. Há momentos na nossa vida que Deus precisa renovar a nossa esperança, que Deus precisa de fato renovar a nossa esperança para que nós avancemos. Ele é a nossa esperança, Ele é quem renova a nossa esperança, para que nós levantemos a cabeça novamente, retomemos as forças e sigamos. Mas como é que Deus renova as nossas esperanças? Vamos ver o que Ele fez com Abrão. Em primeiro lugar, Deus renova as nossas esperanças, lembrando a nós quem Ele é. Lembrando a nós quem Ele é. Diz o texto que quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus apareceu a Abrão. Não sabemos se foi em uma visão ou na forma de um anjo. Tudo indica na forma de um anjo, que era a forma mais comum com que Deus estava se manifestando nesta história. Inclusive, 13 anos atrás, ele apareceu a Agar em forma de um anjo. Mas ele apareceu e falou. E o que ele disse? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aqui pela primeira vez, Deus se identifica como El Shaddai. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Lá na frente, ele vai dizer a Moisés, em Êxodo 6, 2 e 3, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, Yahvé, não lhes fui conhecido. A revelação do nome de Deus como Yahvé foi dada a Moisés, mas antes disso, aos patriarcas, ele se revelou como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. E por que Deus se manifestou aqui a Abraão, neste momento específico da sua vida, como Deus Todo-Poderoso? Porque era de um Deus Todo-Poderoso que Abraão estava precisando naquele momento para renovar
as suas esperanças. Meus irmãos, como um homem de 99 anos de idade, tendo uma esposa estéril e de 89 anos de idade, ia crer ainda que teria filhos? Como? Crendo no Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso lhe daria margem e confiança para crer que aquelas promessas seriam realizadas. Abrão precisava ser lembrado de que o seu Deus era El Shaddai, era o Deus Todo-Poderoso. E assim nós também, nós precisamos ser lembrados de que nós servimos a El Shaddai, de que nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. O pastor presbiteriano James Boyce, americano, certa vez contou sobre um evangelista chinês, Leland Wong, que fez um papel timbrado para ele mandar as suas cartas e as suas correspondências. E ele fez este papel timbrado com 3 versículos. O primeiro era Josué 10:13, o sol parou. O segundo era 2 Reis 6:6, o ferro flutuou. E o terceiro era o Salmo 48:14, este Deus é o nosso Deus. E ele juntou estes 3 versículos: o sol parou, o ferro flutuou, este Deus é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que faz coisas impossíveis acontecerem, é o El Shaddai, este é o nosso Deus. Nós precisamos, vez por outra, meus irmãos, quando as esperanças vão embora, nos lembrarmos de quem é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, é o El Shaddai. Eu não sei se você está desanimado com a tua vida cristã nesta noite. Eu não sei se você acha que Deus parou de agir na tua vida. Eu não sei se por algum momento você perdeu a esperança em algo específico na tua vida. Mas eu gostaria de te lembrar nesta noite que o nosso Deus é El Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode fazer com que um marido incrédulo venha à fé. É um Deus que pode fazer com que filhos que estão fora da igreja retornem à igreja. É um Deus que pode agir entre os teus irmãos, entre as tuas irmãs, para que elas voltem aos caminhos ou venham para os caminhos do Senhor. Nós servimos ao El Shaddai, ao Deus dos impossíveis, ao Deus Todo-Poderoso. Reanime as tuas esperanças, volte a orar sobre estas causas. Nós servimos ao Deus dos impossíveis. O Deus que de fato fez o universo, fez os planetas, fez as estrelas, o Deus que parou o sol, o Deus que faz o ferro flutuar, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que transformou água em vinho, que multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão, o Deus que curou doentes, ressuscitou mortos, e especialmente o Deus que venceu a morte, que ressuscitou no terceiro dia. Este é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Renove as tuas esperanças. Nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. Deus se apresentou assim a Abrão, porque Abrão precisava voltar a crer. Abrão precisava voltar a confiar no Deus que lhe havia feito promessas, que embora silencioso durante 13 anos, ele estava de volta, renovando a aliança com ele. Deus se apresentou assim, e na sequência ele disse: anda na minha presença. Era esta a parte que cabia a Abraão, ou Abrão, na aliança. Anda na minha presença. O que significava? Viva diante de mim para glorificar o meu nome. Ande na minha presença, glorificando a mim em tudo. Na época da reforma, um lema comum entre os reformadores era corandeu, diante de Deus. Tudo o que nós fazemos é corandeu, é diante de Deus. Desde lavar uma louça, varrer uma calçada, fazer uma venda, fechar um negócio, atender uma pessoa, tudo o que nós fazemos é na presença de Deus, é para glorificar a Deus. Paulo escreveu: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer,
fazei tudo para a glória de Deus, andai na minha presença. E ser perfeito, ser obediente, faça ao máximo para viver em integridade de vida, em perfeição, em consagração, em obediência. Neste primeiro versículo, então, Deus lembra Abrão de quem ele é, o Deus que ele é e o que ele espera do seu servo. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, Deus renova as nossas esperanças, lembrando-nos, trazendo à nossa memória que Ele é um Deus grande, que Ele é um Deus todo-poderoso. E quem somos nós? Nós somos aquele que estamos num pacto, que devemos andar na Sua presença, devemos ser perfeitos. Em segundo lugar, Deus renova as nossas esperanças, lembrando o que Ele fez por nós. Lembrando o que Ele fez por nós, é a segunda parte deste texto. E Ele vai mostrar o que Ele vai fazer com Abrão. Farei uma aliança, verso 2, entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus já havia feito uma aliança com Abrão, no capítulo 15, nós temos o registro, mas Ele está relembrando Abrão da aliança e está expandindo as promessas. A revelação de Deus é progressiva. Deus não fala tudo a Abrão de uma só vez, mas a cada renovação e a cada lembrança da aliança, Deus vai ampliando as suas promessas e adicionando elementos que Ele não havia tratado anteriormente. Nós vamos ver aqui a ampliação destas promessas. A reação de Abrão, verso 3, prostrou-se Abraão, rosto em terra. A reação de Abrão é cair em terra, é rosto em terra, que é a reação normal e frequente daqueles que percebem que estão diante de Deus. Este é o princípio, um dos princípios que nós usamos na nossa, digamos, teologia sobre o culto. Diante de Deus, nós não nos apresentamos com arrogância, com prepotência, nós curvamos o nosso rosto. Nós não ficamos ajoelhados e aqui rosto em terra no culto a Deus, mas o nosso espírito, este deve estar submisso, dependente, humilde diante do Senhor. E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas multidões. Quanto a mim, porque se tratava de uma aliança, e nas alianças há sempre duas partes, com obrigações e com promessas. A parte de Abrão já havia sido dita: anda na minha presença e ser perfeito. A parte de Deus Ele vai expor agora: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações, numerosas nações. Este é o primeiro benefício. Esta é a primeira coisa que Deus vai fazer por Abrão: serás pai de numerosas nações. E isso de fato aconteceu. Abrão teve 8 filhos. Teve Ismael, teve Isaque, também chamado Ismael, Isaque, e teve mais 6 filhos com Quetura. Assim que Sara morreu, Abraão casou-se com Quetura, e com ela teve Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Destes 8 filhos saíram nações: os ismaelitas, os israelitas, os midianitas, os edomitas e os demais povos que saíram destes povos. Verso 5: Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Deus, na Bíblia, muda o nome de alguns personagens para marcar eventos importantes. E aqui ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão, marcando aqui um acontecimento muito significativo. Abrão significava pai exaltado. E nós podemos imaginar a vergonha de Abrão com este nome, tendo apenas um filho.
Como assim um pai exaltado que só tem um filho? Um pai exaltado seria pai de no mínimo 7 homens e algumas filhas. Mas eis que aqui a vergonha de Abrão é ter este nome, pai exaltado, e ter apenas um filho. Pois Deus vai mudar o nome de Abrão, de pai exaltado, para pai de nações. Vai aumentar a glória deste nome. Ele agora vai se chamar pai de multidões, pai de nações, e assim o acontecerá, porque como nós vimos, destes 8 filhos biológicos, nasceram nações, mas muito mais do que isso. A promessa é muito mais ampla do que uma descendência biológica. Abrão, ou Abraão agora, vai ser pai na fé de muitas multidões. E esse ponto de vista de pai da fé já começa no nosso capítulo. A partir do verso 9, nós teremos a instituição da circuncisão. E observe do verso 9 ao verso 12. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Observe que não era apenas descendência biológica, mas tanto o escravo quanto o estrangeiro entrariam na aliança, seriam como que filhos na fé de Abrão, agora Abraão. Foi essa a visão divinamente inspirada dos filhos de Coré no Salmo 87, que colocam os estrangeiros como filhos de Abraão, como filhos de Israel. O Salmo 87, verso 4 diz: dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí Filístia e Tiro com Etiópia, lá nasceram em Israel, e com respeito a Sião se dirá: este e aquele nasceram nela, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. De uma forma mais clara, Paulo escreve aos Romanos dizendo, Romanos 4, essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas agora, também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo está mostrando que Abraão é pai de todos nós, de todos aqueles que têm a mesma fé que ele teve. Em Romanos 9, verso 6, ele disse: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. E a promessa está não sobre descendência biológica, mas sobre o herdeiro, o descendente, que é Cristo. E quem está em Cristo é herdeiro das promessas. Não são filhos de Abraão os nascidos na carne, são filhos de Abraão os que estão incluídos na promessa. E é aqui que nós entramos. Nós somos filhos de Abraão, nós somos os filhos da promessa. A questão não é biológica, nem todos os de sangue de Abraão são filhos de Abraão. Mas quem são os filhos? Aqueles que são os filhos da promessa. E é aqui que nós entramos. Assim, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só,
e ao teu descendente, que é Cristo. E mais adiante no capítulo: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, meus irmãos, Abraão não é pai apenas daqueles que vieram dos seus 8 filhos, mas daqueles de uma numerosa multidão que tem a mesma fé no Deus Todo-Poderoso, no El Shaddai, no Yahvé, o Deus da promessa, daqueles que estão em Jesus Cristo, seu verdadeiro descendente. E assim nós olhamos para o Apocalipse e percebemos que aquela grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, como nós cantamos há pouco, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamando ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esta gigantesca multidão é a realização da promessa que foi feita a Abraão. Ele é o pai destas multidões. E assim nós podemos entender as palavras de Jesus em João 8: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, letras maiúsculas, Yahvé, eu sou. Meus irmãos, Abraão não tinha noção de que ele seria pai não apenas de ismaelitas, israelitas, midianitas, mas ele seria pai de numerosas nações. Abraão é o nosso pai, nós estamos dentro desta promessa. Esta é a primeira coisa que foi prometida a Abraão. A segunda coisa foi: Deus vai fazer com que reis procedam dele. Far-te-ei fecundo, verso 6, extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Observe que a promessa feita no contexto de aliança em Gênesis 15, falava apenas de que a descendência de Abraão na época, seria tão numerosa como as estrelas no céu. Era isso que ele tinha de revelação, pois agora a revelação está muito mais explicada. Não será apenas como numerosas estrelas que estão no céu, mas nações nascerão de ti, e reis procederão de ti. Dentre os ismaelitas, os israelitas, os midianitas e os edomitas, todos os reis que surgiram neste período procederam de Abraão, de fato. Mas não apenas estes reis descenderam de Abraão, o próprio Rei dos Reis descendeu de Abraão, porque na genealogia de Cristo, eis que está lá Abraão. Jesus é um legítimo descendente de Abraão, mas não apenas ele seria o pai do Messias, o Rei dos Reis. Como nós vimos em Gálatas 3, as promessas foram feitas ao descendente que é Cristo, e aqueles que estão em Cristo se tornam herdeiros destas promessas. E a Bíblia chama os seus filhos de reis. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, nos chama de sacerdócio real, de uma nação de reis sacerdotes. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Paulo, 2 Timóteo 2,12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele nos negará. Nós reinaremos com Cristo. Reis procederão de Abraão, e nós estamos incluídos, porque nós reinaremos com Cristo, e Cristo está incluído, porque Ele é o Rei dos Reis. Esta é a segunda coisa. A terceira coisa que Deus vai fazer a Abraão: uma aliança perpétua entre mim e ti e a tua descendência. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. A aliança feita com Abraão foi perpétua entre ele e a sua descendência. Foi firmada uma aliança que não acabaria nunca. E esta aliança é a aliança da graça.
que foi estendida a nós justamente por meio de Jesus Cristo, que é o nosso novo mediador. Em Cristo nós continuamos nesta aliança perpétua, e ela atinge tanto a nós quanto aos nossos filhos. Esta é a razão por que nós batizamos os nossos filhos, da mesma forma como em Abraão, os filhos da sua descendência eram circuncidados, porque a promessa atinge a nós e atinge aos nossos filhos, e ela continua no Novo Testamento. A quarta coisa que Deus vai fazer a Abraão: toda a terra de Canaã em possessão perpétua. Verso 8: dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Abraão não viu isso, porque a conquista de Canaã veio depois, mas há um sentido maior aqui do que apenas um lote de terra chamado Canaã. A promessa não era de um lote de terra. Veja o que o escritor dos Hebreus, capítulo 11, nos relata a partir do verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Agora, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, Abraão e Sara e os patriarcas não estavam ansiando por um lote de terra chamado Canaã. Eles estavam ansiando e suspirando por uma pátria celestial, por novos céus e nova terra, por uma pátria superior. Foram os novos céus e a nova terra que foram prometidos a ele e são prometidos a nós, uma pátria celestial, uma pátria superior. Foi por esta pátria que os patriarcas ansiaram, e é por esta que nós também ansiamos. Concluindo então, Abraão passou 13 anos sem esperança, mas agora tudo de fato mudou. Abraão retorna agora para sua tenda com um novo nome e com novas promessas. A promessa de que será pai de multidões, a promessa de que reis procederão dele, a promessa de que a sua aliança, ou a aliança de Deus com ele é perpétua, com ele e com a sua descendência, e a promessa de que a terra será possessão perpétua para ele. Eu não sei há quantos dias, quantas semanas, quantos meses você está sem esperança, mas agora que você vai voltar à tua tenda, por assim dizer, eu gostaria que você considerasse que o teu Deus é El Shaddai, é Deus Todo-Poderoso, que o teu Deus é o Deus do impossível. É o Deus que de fato pode fazer um homem de 99 anos, e na verdade com 100 anos ele vai dar a luz, ele vai ter um filho chamado Isaque, e a sua esposa com 90 anos, estéril, e com 90 anos vai dar à luz um filho. E ele será pai de uma multidão gigantesca. Então, eu não sei há quanto tempo você está sem esperança,
mas eu acho que chegou a hora de você renovar as tuas esperanças. Naquele teu marido que está endurecido, naquele teu filho que está longe da igreja, naqueles teus irmãos que não estão na igreja, irmãos e irmãs. Renove as tuas esperanças. Deus é poderoso para quebrar estes corações. Volte a interceder por eles. Volte a dobrar os teus joelhos no chão, intercedendo por eles. Porque nós não servimos a um Deus fraco, nós servimos a El Shaddai, nós servimos ao Deus poderoso, aquele Deus que pode fazer por nós muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós sequer pensamos. Ele é El Shaddai, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é a nossa esperança, Cristo é a nossa esperança. Vivamos para Ele, confiemos nele, depositemos toda a nossa esperança neste Deus que é poderoso. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 18, dos versos 1 a 15. Gênesis 18, de 1 a 15. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando, à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santa palavra, ó Pai, que é um tesouro inesgotável de ensinamentos para nós, que somos o Teu povo. E é com temor e tremor que nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, de modo que entendamos o texto e entendamos, Pai, aquilo que o Senhor quer nos comunicar nesta noite. Nós pedimos que o Senhor nos alimente, nos edifique com a Tua santa palavra, ó Pai, que não volta vazia, que o Senhor mesmo, pelo Teu Santo Espírito, aplique a Tua palavra em nosso coração, para que saiamos daqui, Senhor, alimentados, fortalecidos pelo Teu poder. Não olha para a limitação humana, nem dos ouvintes e nem do que fala, ó Pai, mas age na força do Teu Santo Espírito, que é aquele que é capaz, de fato, de aplicar a Tua palavra em nosso coração. É o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele tem pensamentos mais altos que os nossos, e os seus caminhos são mais altos que os nossos.
E por vezes Deus age de formas que nós não compreendemos. E algumas vezes nós percebemos que Deus não age de imediato. Por vezes Deus deixa a situação chegar ao nível do impossível para só aí Ele agir. Para mostrar que não foi coincidência, ou que não foi o braço do homem, ou que não foram as situações que colaboraram. Por vezes Ele deixa a coisa chegar no nível dos impossíveis, para que quando não reste mais força humana ou esperança alguma, aí Ele finalmente haja. É o que nós temos aqui. Nós temos aqui um homem de 100 anos de idade e uma mulher de 90 anos. Esta mulher, já na juventude, era estéril, não podia dar filhos. E agora, aos 90 anos, é agora a esterilidade mais a idade. É uma situação impossível. Mas o Deus dos impossíveis havia prometido de que deste casal nasceria aquele do qual viriam nações, aquele do qual viria uma descendência tão grande, comparada às estrelas do céu e à areia que está na praia do mar. E agora, nessa situação de impossibilidade, é que Deus vai atuar, é que Deus vai agir. É o Deus dos impossíveis. Acaso há coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Esta é a grande pergunta eloquente deste texto. Acaso há coisa demasiadamente impossível para o teu Deus? Trazendo para os nossos dias, talvez você tenha algo que você olhe para a tua vida e ache isso aqui só um milagre de Deus. Talvez um filho fora da igreja, uma filha fora da igreja, um marido não crente, uma esposa não crente, talvez uma questão de saúde. Cada um de nós sabe quais são os pedidos mais difíceis que nós temos colocado diante do nosso Deus. Cada um de nós sabe. E a pergunta que deve ecoar no coração esperançoso de um filho que é todo poderoso deve ser: acaso há coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Acaso há? O nosso texto vai nos mostrar que quando situações parecem impossíveis de serem resolvidas, Deus age de pelo menos 3 formas. A primeira delas, que nós vemos bem claro nesse texto, é que em situações assim, embora Deus seja onisciente, ou embora Deus seja onipresente, e Ele está sempre presente, Deus vem até nós, Deus vem até nós, Deus vem nos socorrer. Em momentos em que o povo de Deus passou por situações dificílimas, Deus foi ao encontro do povo em socorro. Diz o nosso texto que apareceu o Senhor a Abraão. Deus assumiu uma forma corpórea e foi até Abraão. Isso é o que nós vemos, este padrão de movimento de Deus, nós chamamos de teofania. O que é uma teofania? É um ápice da presença de Deus. Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Mas há momentos em que Deus assume uma forma, materializa-se e aparece diante das pessoas. Diz o texto sagrado que no Éden, Deus aparecia na viração do tempo, caminhando pelo jardim. Ele assumia uma forma humana. No evento da sarça ardente, Deus apareceu em forma de fogo ali, e a sarça ardia em fogo e ela não se consumia, ela não se destruía, e Deus falou do meio da sarça. No Monte Sinai, Deus apareceu em formas de nuvem, trovões, relâmpagos, e quando Moisés pediu para vê-lo ainda mais próximo, ele disse: Moisés, fique no meio das rochas e você vai me ver de costa. E Deus assumiu uma forma, materializou-se de alguma forma e passou, e Moisés o viu de costas. Então, algumas vezes, especialmente quando há uma necessidade muito grande, Deus assume uma forma e vai visitar o seu povo. E aqui o grande Deus, o grande Yahvé, na tua palavra, na tua Bíblia, a palavra Senhor deve estar aí com letras maiúsculas, a tradução justamente do nome mais próprio de Deus, que é Yahvé. O próprio Yahvé assumiu forma de homem e foi conversar com Abraão.
Isso aconteceu nos carvalhais de Manre. Abraão estava morando num lugar cheio de grandes carvalhos, uma região com muitas árvores grandes, chamada Manre, não é? E ali você tinha vários carvalhais. Abraão estava sentado na sua tenda, no maior calor do dia, deveria ser ali por volta do meio-dia, neste local repleto de carvalhos de árvores muito grandes, quando Deus aparece juntamente com dois homens. Nós vamos ver aqui neste capítulo, não fala em anjos, só fala em homens, mas no capítulo 19, estes homens são chamados de anjos. Então nós inferimos, né, que é uma sequência do texto, que aqui é o próprio Deus em forma de homem, e são dois anjos em forma de homem também. Na Bíblia, poucas são as vezes em que anjos aparecem com asas. A maioria das vezes, os anjos aparecem em formato de homem. Lembre-se, quando nosso Senhor Jesus despediu-se dos discípulos na ascensão, depois da morte e ressurreição, e subiu aos céus. Estavam ali dois homens de branco, não estavam com asas. E estes dois homens de branco eram justamente anjos. Então, a maioria das aparições de anjos na Bíblia acontecem em forma humana. Os anjos que têm asas, que são seres espirituais, que nem corpo físico têm, eles assumem uma forma corpórea de anjo e vêm e falam na nossa língua, né? Falaram aqui com Abraão sem a necessidade de intérprete nenhum. Eles, sempre que anjos aparecem a pessoas na Bíblia, eles falam a linguagem das pessoas. Cai por terra aquela ideia de língua de anjos, não é? Os anjos sempre se comunicam conosco na nossa própria língua. É o que aconteceu aqui. Então, Deus e estes dois anjos, todos em forma de homem, aparecem em pé na frente de Abraão. Não dá a ideia de que eles vêm caminhando e Abraão os vê de longe. A ideia é que eles simplesmente surgiram na frente de Abraão. E Abraão os vê, assim, muito próximos, corre da porta da tenda até o seu encontro e prostra-se em terra. Não é que Abraão percebeu que estes homens eram anjos, ele não percebeu, e muito menos que um deles era o próprio Deus, porque eles estavam ali como homens. Este comportamento de correr até o visitante e prostrar-se rosto em terra, fazia parte do rito de hospitalidade daquela época. Os orientais tinham uma hospitalidade, eles tinham deveres de hospitalidade que eram muito diferentes dos nossos. Abraão está seguindo o rito aqui da hospitalidade. Ele corre, se prostra em terra e assim, no decorrer desta primeira parte do texto, ele vai demonstrar grande hospitalidade. Mas o ponto principal aqui não é a hospitalidade de Abraão. O ponto principal aqui é o fato de Deus, que é imenso, que é um espírito imenso, assumir uma forma de homem e vir conversar com Abraão. Este é o ponto mais importante. Abraão aqui ainda estava num momento da sua vida de suspense, porque Deus havia prometido dar a ele um filho, mas isso não havia se cumprido ainda. Então Deus agora finalmente vai ao encontro de Abraão para garantir e dar prazo, daqui a um ano vai se cumprir. Vai se cumprir, ele vai garantir a promessa. Meus irmãos, em momentos difíceis da história do seu povo, Deus foi ao encontro do seu povo. Quando o povo estava sofrendo, escravizado no Egito, Deus apareceu em uma sarça ardente e falou com Moisés. Quando o povo estava no deserto, precisando de uma direção, Deus apareceu também. Deus se manifestou ali no Sinai, por meio de nuvens, de relâmpagos, de trovões. Ele mandou uma coluna de fogo para aquecer o povo e dar direção enquanto eles caminhavam no deserto. Durante o dia, quando o calor era extremo, uma nuvem fazia sombra e os guiava, e quando a nuvem parava, eles paravam e se acampavam. E quando a nuvem
voltava a andar, eles levantavam o acampamento e seguiam a nuvem. Em momentos decisivos, Deus sempre se manifestou presente. Quando o rei Uzias morreu, um dos maiores reis de Judá, se não o maior, Deus apareceu a Isaías, assentado num alto e sublime trono, mostrando que o trono não estava vazio, que havia ainda direção e liderança, o trono do universo não estava vazio, não havia motivo para pânico. E para o maior socorro que a humanidade já precisou, Deus Filho encarnou-se e assumiu forma de homem para vir nos salvar em Jesus Cristo. E em Cristo não foi uma teofania, porque as teofanias eram estas manifestações temporárias, não é? Deus assumia um corpo, fazia aquilo que tinha que ser feito e esse corpo sumia. Cristo não foi uma teofania, Cristo foi uma encarnação. Deus Filho, pelo poder do Espírito Santo, que fecundou o útero de Maria, nasceu no ventre de Maria, assumiu a natureza humana para nunca mais a deixar. De modo que o homem que subiu na cruz era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O homem que desceu da cruz e ressuscitou ao terceiro dia continua sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, digamos que as aparições de Deus no Antigo Testamento foram temporárias, preparando para, de fato, a grande aparição, que não seria só uma aparição, mas seria de fato uma encarnação. Deus assumiria carne e se faria como um de nós, para subir na cruz e na nossa humanidade pagar o preço que era devido a nós, pagar na própria carne aquilo que era devido à humanidade. Foi por isso então que João exclamou: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. As teofanias eram Deus em forma humana, Jesus Cristo é Deus encarnado. Quando Filipe pediu a Jesus para que ele mostrasse Deus Pai, a resposta de Jesus foi: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, nas palavras de Hebreus, é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Então, quando situações parecem impossíveis, Deus vem ao encontro do seu povo. Esta é uma constante nas Escrituras. Mas, em segundo lugar, além então de, nas situações impossíveis, Deus vir ao nosso encontro, Deus estabelece comunhão com o seu povo. Deus estabelece comunhão com o seu povo. A partir do verso 3. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Abraão olha para estes três desconhecidos e os imagina como viajantes, que estão fazendo uma pausa ali, e vão seguir adiante a sua viagem. E seguindo a hospitalidade oriental, que é muito grande, ele oferece água, descanso e alimento para aqueles três homens desconhecidos. E eis que eles concordam: faze como disseste. Então, Abraão se apressa, vai até a tenda onde está Sara, e diz para Sara pegar 3 medidas da melhor farinha. Flor de farinha era a parte nobre da farinha. E que faça ali então alguns pães. Na sequência, ele corre e vai providenciar uma carne para assar para aqueles viajantes. Uma carne de novilho, uma carne de boi novo. E também ele arruma coalhada, leite,
e juntamente com este novilho traz tudo e permanece ali em pé, enquanto eles estão debaixo da árvore. Imaginamos que eles estão sentados agora comendo daquele grande banquete. Observe que Abraão proporciona uma grande hospitalidade, uma excelente refeição, pães, coalhada, leite e carne. Uma grande refeição é proporcionada ali. Deus e os dois anjos, embora não precisassem de comida, eles estavam em corpos humanos, eles podiam comer, mas era uma missão ali temporária. Nós sabemos que na sequência eles iriam para Sodoma e Gomorra para acabar com aquela cidade, mas eles não precisavam de alimento, eles eram anjos e o próprio Deus em forma humana. Mas embora eles não precisassem comer, na Bíblia, comer junto é muito mais do que repor energias. Na Bíblia, comer junto é manifestar comunhão. Participar da mesma mesa é manifestar comunhão. Na Bíblia, inimigos não sentam à mesma mesa. Na Bíblia, aliás, você tem o próprio Deus colocando ritos de comunhão à mesa. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, exceção ao holocausto, em que o animal era queimado todo, em alguns sacrifícios o ofertante tinha direito a comer parte do sacrifício. E muito mais na Páscoa. A Páscoa era um rito religioso que era feito na mesa. Todos assentavam-se à mesa, ervas amargas, vinho, água, cordeiro assado, e o rito religioso era feito na mesa. E uma criança perguntava ao pai: o que é isto? E aí o pai contava a história da libertação do povo de Deus do cativeiro egípcio. Era um rito que era feito na mesa. A Páscoa era assim, não sem motivo. Foi que Jesus Cristo instituiu a ceia numa mesa, para que por meio da ceia nós nos lembrássemos da sua morte e da sua ressurreição. Por que é que nós fazemos isso na mesa? Não bastaria o pastor fazer um sermão a cada mês ou a cada domingo sobre morte e ressurreição, mas Deus estabeleceu que nós deveríamos fazer isso numa mesa, porque a mesa representa a comunhão. Nós, como filhos de Deus, ao redor da mesa do Pai, comendo do mesmo pão, bebendo do mesmo vinho, do mesmo cálice. Assim, é por isso que os anjos e o próprio Deus não disseram: não, nós estamos bem, nós não precisamos de alimento físico. Faze como disseste, vamos comungar, vamos ter comunhão aqui, vamos participar de uma alimentação única, vamos participar de uma alimentação única. Nós estamos vendo aqui uma refeição no contexto da aliança. Abraão não sabia disso, mas nós temos aqui Abraão participando de uma refeição no contexto da aliança. Em momentos difíceis, Deus enviou o seu Filho, não apenas para estar conosco, mas para ter comunhão conosco, à mesa. A nossa comunhão com Deus é de fato total. Todas as vezes que nós nos reunimos ao redor da mesa e nós relembramos a morte e a ressurreição de Cristo, nós nos alimentamos do próprio Cristo, nós temos comunhão com Cristo mediado pela palavra. Nós estamos aqui numa refeição em contexto de aliança também. No caso de Abraão, ele serviu a mesa a Deus. No nosso caso, é Deus quem prepara uma mesa para nós. E é Deus quem nos alimenta do sacramento. Cristo, aliás, é o pão que desceu do céu. Cristo disse: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer da própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo,
Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João capítulo 6. Então, nós nos alimentamos de Cristo Jesus em total e plena comunhão com Ele. Quando as situações, meus irmãos, parecem impossíveis, Deus vem até nós e Deus estabelece comunhão conosco. Cristo não veio apenas cumprir uma missão e foi embora. Ele criou comunhão com o seu povo, e essa comunhão conosco, ela é diária, e ela é também, do ponto de vista da ceia, mensal, quando nós nos reunimos ao redor da sua mesa. E por fim, além de vir até nós e estabelecer comunhão conosco, ele cumpre as suas promessas. Veja os últimos versos. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aí na tenda. Note, Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, e os anjos sabiam onde Sara estava. Aliás, eles sabiam o nome dela antes mesmo de Abraão, né, ter falado. Como é que eles sabem? Como é que eles perguntaram: Sara, tua mulher? Eles sabiam o nome dela sem Abraão ter informado. É claro, Deus é onisciente, Deus sabia tudo aqui. Mas por que eles perguntam então se eles já sabem a resposta? Para entrar no assunto, para mostrar preocupação e entrar justamente no assunto da promessa que será cumprida. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Então agora a promessa que foi feita a Abraão finalmente será cumprida, um prazo foi dado. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. Sara já lhe tinha cessado o costume das mulheres. Abraão tinha 100 anos, Sara 90 anos, e Sara não tinha mais condições físicas de ficar grávida. É isso que significa. Por isso Sara riu-se no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu marido. E Deus, naquela forma corpórea, diz para Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Observe que Deus não apenas viu Sara rindo, e ela estava dentro da tenda, ela riu no seu íntimo dentro da tenda, e Deus não apenas viu esse riso na mente dela, como o que ela havia pensado. Porque ela riu, dizendo: será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Observe o Deus onisciente aqui. Aquele que conhece a nossa palavra antes que ela chegue à língua, antes que ela chegue à boca. Aquele que antes mesmo de pedirmos, já sabe exatamente o que nós necessitamos. É o Deus onisciente que estava ali em forma humana. E ele complementa: acaso para o Senhor, para Yahvé, a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então, o Deus que demonstrou ali diante de Abraão, e para surpresa de Sara, total onisciência, lendo os seus pensamentos inclusive, ele não tem condições de fazer com que Sara fique grávida? É claro que tem. Então Sara nega: não me ri, mas ele diz: não é assim, é certo que riste, é certo que riste. Meus irmãos, para o Senhor, será que há coisa demasiadamente difícil? Qual a dificuldade em fazer Sara ficar grávida? Para aquele que fez os céus, a terra, aquele que fez todas as criaturas, aquele que fez homem e fez mulher. Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade em fazer Sara ficar grávida? Para aquele que, sendo um Deus imenso, assume uma forma humana e continua sendo onisciente em uma forma humana. Qual é a dificuldade em fazer Sara ficar grávida?
para aquele que no futuro fará uma virgem ficar grávida. Fazer uma idosa ficar grávida já é um milagre. E o que dizermos de uma virgem ficar grávida? É um milagre muito maior. Qual é a dificuldade? Acaso há para o Senhor coisa demasiadamente difícil? Não há, não há. Qual é a dificuldade para aquele que no final dos tempos, na ressurreição dos mortos, fará com que os mares tragam os seus cadáveres e ressuscitará a todos? Fará com que aqueles que morreram em incêndios, em acidentes aéreos, cujo calor do fogo destruiu as partículas menores, e ele fará com que a terra dê o seu pó e os corpos serão reconstruídos. Qual é a dificuldade de fazer uma idosa ficar grávida para o Deus que ressuscitará todos os corpos que já morreram na história da humanidade e fará com que eles tenham o mesmo corpo que eles tiveram quando eles estavam vivos? Acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Traga agora para a tua vida aqueles pedidos que você tem feito e que você acha que são dificílimos. Acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Deus não pode trazer o teu filho de volta para a igreja? Pode. A filha? Pode. Deus pode quebrar o coração do teu marido para que ele arrependa-se e caia de joelhos diante de Cristo? Pode. Deus pode converter a tua esposa? Pode. Deus pode curar uma doença incurável? Pode. Nós temos visto isso até aqui na igreja. Acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Nenhuma. É o Deus dos impossíveis, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Então, renove a tua fé, levante a cabeça. Nós não servimos a um Deus fraco, nós servimos ao Criador dos céus e da terra, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que tem cumprido todas as suas promessas. Essa promessa foi cumprida 1 ano depois, e lá estava nascendo Isaque, que significa justamente riu-se, né? uma menção ao riso de Sara. Olha aí o riso tornando-se uma criança. Nosso Deus, meus irmãos, é poderoso. Então renove as tuas esperanças neste Deus. Na sarça ardente, ele prometeu a Moisés que libertaria o povo do grande império egípcio. Era impossível você vencer Egito naquela época, era impossível, nenhuma nação vencia Egito naquela época. E Deus mandou um homem lá, pesado de língua, mal conseguia falar, e Deus fez maravilhas, e fez com que as 10 pragas colocassem em terror os egípcios, e abriu o mar vermelho para que o povo passasse, e afogou o exército no mar vermelho. É o Deus das maravilhas. No Sinai ele prometeu que abençoaria o seu povo, e aquele povo errante no deserto conquistaria a terra prometida com seus gigantes, os parentes de Golias, os Enaquins. E eles venceram um povo que estava no deserto há 40 anos, e eles entram na terra prometida, e só com Josué vencem 40 exércitos. É o Deus poderoso. Quando o rei Uzias morreu, Deus mostrou que o trono não estava vazio, e continuou reinando. E para um povo que estava em trevas, Deus enviou grande luz. O Messias prometido por séculos tornou-se realidade, nascendo de uma virgem. Nasceu, cumpriu as profecias messiânicas, aguardado durante séculos, e finalmente ele nasceu no ventre da jovem Maria, e viveu uma vida de santidade, e subiu à cruz para morrer pelos nossos pecados, para que o povo de Deus tivesse vida, tivesse esperança. Então, nós somos, meus irmãos, fruto de tão grande salvação. Como é que nós podemos duvidar do poder do nosso Deus? Não fosse o nosso Deus, nós não estaríamos aqui, vivendo uma nova vida, adorando o nome de Deus. Nós estaríamos em qualquer tipo de pecado, aí longe de Deus. Mas Deus mandou Cristo,
Deus nos resgatou, Deus nos tirou do mundo, das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós somos fruto do poder, da operação de Deus. Como não vamos confiar neste poder? Acaso a coisa demasiadamente difícil para o nosso Deus? Não há. Ele é o Deus dos impossíveis, Ele é o El Shaddai. Confiemos no seu poder. Concluindo, quando as situações parecem impossíveis, Deus vem até nós, Deus estabelece comunhão conosco, Deus cumpre as suas promessas. Algumas aplicações finais. Sempre que o povo de Deus passou por dificuldades, Deus se fez presente. Sempre que você passa por dificuldades, Deus se faz presente. Cristo disse isso para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos órfãos, nas nossas dificuldades Deus está conosco, e Ele está próximo de nós, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Uma segunda aplicação, Deus nos exorta a sermos hospitaleiros. Como nós lemos aqui, como nós lemos na liturgia do culto em Hebreus, alguns homens hospedaram anjos sem saber. Abraão hospedou anjos sem saber que eram anjos. E Deus por vezes nos prova na nossa hospitalidade, no nosso socorro. Alguns filmes já exploraram isso, mas não vamos falar sobre filmes. Vamos falar sobre Cristo. Cristo certa vez disse: todas as vezes que vocês visitarem o encarcerado, que vocês derem água a quem tem sede, que vocês derem pão a quem tem fome, vocês estão fazendo isso a mim. Então, quando você vir alguém na rua, jogado no chão, precisando de comida, precisando de roupa, alguém precisando de visita, lembre-se desse texto. Eu não estou dizendo que é Cristo que está lá, mas Cristo disse, todas as vezes que vocês fizerem isso a estes pequeninos, vocês estarão fazendo a mim. Nós somos provados. Abraão foi provado literalmente. Eis que o próprio Deus estava ali com 2 anjos. Já pensou se Abraão não tivesse sido hospitaleiro? Que terrível! Não hospedar o próprio Deus, não demonstrar misericórdia com o próprio Deus. Abraão foi, de fato, um fiel hospitaleiro e ofereceu o melhor, mesmo sem saber que era Deus e anjos. E nós, meus irmãos, não devemos fazer nenhuma discriminação. Nós devemos ajudar e socorrer todos aqueles que nós vemos pelo caminho, todos aqueles que Deus coloca no nosso caminho, para ajudá-los, e devemos ser hospitaleiros. Nós de São Paulo não somos hospitaleiros, nós temos muito a aprender com os irmãos do Nordeste, os irmãos mineiros, não é? E certamente eu estou esquecendo aqui algum estado, mas o ponto é, nós de São Paulo temos que ser mais hospitaleiros com as pessoas que vêm para cá, né? Nós temos um caminho aí para aprender. Deus estabelece comunhão conosco e nos dá tudo o que nós precisamos para manter esta comunhão. Nós temos a Bíblia, que é a nossa alimentação diária, nós temos a oração, pela qual Deus nos ouve todos os dias e nós conversamos com Deus. Nós temos a igreja, quando nos reunimos entre irmãos, para entrar na presença de Deus e sermos alimentados por Ele, por meio da palavra e dos sacramentos. Em quarto e último lugar, Deus cumpre as suas promessas e Ele prometeu nunca nos abandonar. E Ele prometeu também resgatar a sua igreja. Cristo um dia voltará para nos buscar. E talvez alguns de nós não viveremos para ver a volta de Cristo, não sabemos. Mas mesmo que isso não aconteça, talvez nós partamos antes. E é por isso que nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, aquele que fez uma virgem dar à luz, Ele é poderoso para cumprir o que prometeu, e Ele o fará. Um dia Ele enviará Cristo Jesus para vir resgatar o seu povo e para reinar para sempre juntamente com o seu povo. Que Deus assim nos abençoe,
que nas situações dificílimas da tua vida, você nunca se esqueça, acaso há situação difícil demais para Deus? Não, não há. Confiemos nele. Amém. O sucesso toca aqui.